Em instantes você vai acompanhar a mais um episódio especial do meu podcast, que se chama Podcleves. E dessa vez o Podcleves Internacional. E esse podcast está sendo patrocinado pelo Centro Universitário UVERSE, isso mesmo, Centro de Estudos maravilhoso, que você pode conectar agora, e eu tenho certeza que, seja qual for a sua situação, se você ainda não terminou seus estudos, você pode terminar e já ingressar na faculdade, ou se você tem vontade de fazer uma faculdade, você pode conectar lá também, ou se você trancou de repente, você pode conectar lá. E aproveitando o meu cupom de 70% de desconto, para você fazer parte de qualquer curso, você pode conectar agora com eles através desse QR Code, tá bom? A gente se encontra lá e fique agora com mais um episódio do Podcleves. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio dessa nova temporada aqui do Podcleves. Eu estou super feliz com a presença de todos vocês aqui no meu canal do YouTube. É uma temporada super especial, né? Com Danny Chambers, Calvin Rogers, Eric Moore, Frank Bruno e o Marcão, que o Marcão é o proprietário da Demarc, que é esse artesão incrível que tem esse trabalho que daqui a pouquinho a gente vai entrar mais em detalhes. E eu queria agradecer aqui, mais uma vez, o meu amigo, pastor Josué, que é meu professor de inglês. Eu não fiz nenhuma aula ainda, mas ele é meu professor de inglês, porque eu já tenho aprendido nesses dias. Sempre fica bom. Muito obrigado. Tamo junto. Mais uma vez, tá fortalecendo a gente aí pelo apoio. Estou muito feliz. Bom, e o que acontece dessa vez é que a gente tivemos agora uma turnê, né? Uma pequena turnê. Foram 4 shows. O primeiro show em Santo Amaro. O segundo show foi em em Osasco, em São Paulo. O terceiro show foi em São José dos Campos e ontem o último na zona central de São Paulo. E foi todos os eventos foram especiais. Vocês estão vendo imagens aí, o tanto de gente que foi assistir esses workshops. E a gente, nesses eventos todos, teve o lance do som, obviamente, que a gente ama, mas em todos os eventos a gente pôde compartilhar também tanto da história do Frank, como da minha história, como da história do Marcos. E as pessoas, no final desses eventos, sempre diziam assim: o som foi fantástico, mas eu amei a história de vocês, amei o testemunho de vocês três. E eu tenho certeza que você aqui nesse podcast também vai curtir demais. A minha história, tenho certeza que muitos de vocês estão aqui já conhecem, mas hoje a gente vai ouvir aqui 2 histórias e eu tenho certeza que vai ser muito impactante e vai agregar demais para a sua vida, seja qual seja a sua profissão, com certeza vai agregar para você. Beleza? Bom, começando aqui pelo Marcão. Marcão, conta para mim aí, de onde você vem? Você nasceu em que cidade, Marcão? São José dos Campos. São José dos Campos? Legal. Então você já tá em casa. Comecei a minha vida como gari. Você era gari. Com quantos anos você entrou para gari? 14 anos eu fichei a minha carteira. Antigamente podia fichar a carteira. Fichei minha carteira na prefeitura de São José dos Campos. Lá tem um departamento lá para os menores, né? Hoje chama Fundas, mas certo. Antigamente na minha época chamava Cocente. Que é tipo um incentivo que tem. Mas colocava a gente para varrer rua lá, né? Tá, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu entendi já, imagina o Waze. Eu entendi de onde você saiu. Sim. E onde você está hoje. Né? Você saiu de gari e hoje você é um artesão, um luthier. Até hoje eu tenho a profissão na minha carteira como gari. Só que desde essa época de criança, né, eu já tinha a vocação na igreja, né, tocando na igreja, de tentar entender o instrumento de corda. E hoje... Mas você, óbvio, mas você nunca pensou nem em estudar isso, nada. Era tipo, você queria só curiosidade. Sim, só curiosidade. Inclusive tem uma entrevista minha na internet aí que foi feita... Marcos de Luz, ex-gari, faz sucesso como luthier. Sim. Lá conta com mais detalhes. Né? Hoje, mas explicando pra gente aqui, de gari,
depois você foi para... Varrendo rua, o meu encarregado falou assim, ó, quer sair da varreção, quer sair da rua, vai fazer Senai. Aí aquilo fixou na minha cabeça, eu pedi para minha mãe auxílio, como que faria essa inscrição. Eu acabei passando, aprovado para o curso de eletrônica. Na minha época eu estudava das 7 da manhã às 11 da noite, eu estudava o dia inteiro no Senai, e mais escola quinta série, sexta série, à noite, né? Escola estadual, à noite. E acabei me formando em eletrônica. Antigamente você podia fazer junto com a sétima série. Eu até comentei antes aqui que eu parei na 8ª série, né? Foi quando eu terminei o Senai. 2 anos de eletrônica. Mas eu entrei nesse curso já interessado em áudio, em pré-amplificador. Eu acho que Deus me preparou para onde eu estou hoje. Porque eu sempre, quando o professor ia falar no assunto de pré-amplificador, ele sabia que eu era muito interessado em pré-amplificadores, né? Em amplificadores. E acabei me preparando para isso, né? Mas quando criança eu fazia violinha de lata de goiabada, você lembra? Sim, sei. Então, eu pegava aquilo lá, fazia as violinhas com corda de arame, né? E, que da hora, história bonita, né? Olha só, eu depois de ter formado, fui trabalhar igual você vendia cocada na rua? Vendia né? pão doce. Pão doce. Eu fui vender balde, bacia, tapete, Que maravilha. rede, sabe? Sei. Chegava assim no cara, falava, vou fazer aqui um preço para você de pai para filho, Ah. um desconto. Então eu fui um bom Desenrolar. vendedor. Eu era gago, hein? Eu consegui curar esse problema de gago vendendo na rua, lutando para vencer. E nessa o Matheus já tinha nascido, casado e sustentando já a família vendendo na rua. Mas o meu foco era um dia vendendo na rua em Brasópolis, no sul de Minas, encontrei um cara que fazia violão. Ali a coisa começou, né? Como é que foi? Eu vi ele fazendo violão, só que esses caras escondem da gente e tal. Os ali, códigos, né? Não fluiu. Mas foi interessante como foi que eu comecei mesmo. Em São José dos Campos, eu voltei para São José dos Campos, né? Estava vendendo na rua, daí voltei para São José dos Campos, voltei para a prefeitura, voltei a trabalhar na prefeitura. E eu descobri um curso da prefeitura que era curso de luthier. Eu falei para minha esposa, só, eu vou trabalhar, eu levava o pessoal de van, né, para trabalhar na prefeitura, e eu saía 5 da manhã. Eu falei, só, eu vou deixar você 5 da manhã na fila lá, para conseguir a vaga de curso de luthieria para mim. E vou levar o pessoal para trabalhar, né? E era caminho onde eu ia trabalhar. E quando eu cheguei lá, a fila dava a volta no quarteirão, 5 da manhã. Eu falei, nossa. Só que tinha outros cursos, eu falei, vamos tentar, né? Deixei minha esposa lá, ela ficou na fila. Antes de chegar a vez dela, o cara falou, só, quem quer vaga de luthier? E acabou, tá? Encerrou. Só que ela teve fé. Ela pegou e falou assim, eu vou ficar aqui. Eu não vou sair dessa fila, não. Quem sabe tem uma vaga, surge uma vaga. Aí quando ela chegou a vez dela, antes dela, o rapaz, eu quero uma vaga de luthier. Você não escutou? Não tem vaga de luthier. Ela continuou na fila, o cara foi embora. O cara foi embora, atendeu uma pessoa, a vez dela já. Aí chegou a vez dela, eu quero a vaga de luthier. A senhora não escutou que eu acabei de falar pro rapaz que não tem? Aí o cara veio lá de dentro, tem uma vaga de luthier. Eu falei, nossa, não é dela, é do rapaz. Foram correndo atrás dele, não acharam mais ele. Deus é fiel, hein? Aí voltou, foi, minha senhora, a vaga é da senhora. Ela falou, não é para mim, é para o meu marido. Então foi assim que surgiu os primeiros passos reais da luthieria mesmo, aprender. E eu aprendi com João Piedade. Ele bom pra caramba, cara. Um senhorzinho, hoje está bem de idade, lá em São José dos Campos, um ótimo luthier. Aprendi com ele. Que lindo. A minha história... E aí você começou, Deus escreve. Seu primeiro baixo que você construiu, você tem ele? Aí nesse curso a gente aprendia a fazer violão e viola, instrumento acústico. Aí o primeiro que eu optei por fazer foi a viola.
fiz minha viola, já se destacou no meio do grupo, sabe? O professor já chegou em mim e falou assim, olha, você tem um feeling, continua que você vai explodir. Aí eu fiz o segundo violão, um violão de 12 cordas. Eu me lembro que eu tinha perdido o emprego na prefeitura, estava passando uma necessidade absurda na minha casa. É uma história até, né? Mas naquele pior momento da minha vida, eu vendi para o meu amigo que eu encontrei com ele na rua assim, ele falou, vamos no banco agora que esse violão de 12 cordas é meu. Aí já viu ali e já começou a rolar. Eu falei, pronto, Tá agora rolando. é só fazer mais, né? Aí eu já preparei 10 violões para fazer. Que legal. Isso. Você vê que a venda, ela impulsiona, né? Impulsiona. Ela impulsiona. Ela falou, opa, peraí. Vendi os 10 violões até rápido. E aí eu falei, nossa, começou. E um desses violões eu vendi para um senhor que dava aula de violão. Ele me conheceu, o filho dele chama ainda. Inclusive hoje eu conversei com ele antes de vir para cá. Ele mora hoje em Curitiba. Mas ele morava na minha rua, na rua da luthieria. Ele falou assim, cara, se você faz violão tão bem, meu pai falou bem de você, você não faz o meu contrabaixo? Eu falei, não, contrabaixo eu não faço não, porque precisa de maquinária, outro tipo de construção. Ele não deu sossego para mim. Não, cara, você vai fazer meu contrabaixo. Olha que história maravilhosa. Aí eu falei, então tá bom, que jeito você quer? Peguei um papelão, risquei assim, ele ajudou a desenhar o primeiro baixo ômega. Ele me ajudou a desenhar esse baixo. Cortei na tesoura, é isso aqui que você quer? Eu falei, é. Quanto vai ficar? Naquela época, eu cobrei caro até. Eu falei assim, ó, fora da realidade, assim. Eu falei, não, aí ele desiste e aí ele vai fazer, eu continuo fazendo meu violão aqui de boa. E aí ele cobrei R$4.500 naquela época, fiz as contas e tal, eu falei, olha, vai ficar caro, porque o que você quer é muito cara e tal, eles são importados. Ele deu a metade do valor, eu morava em cima, a oficina embaixo. Eu cheguei lá em cima e falei para minha esposa, deixa eu te falar uma coisa, nós passando a maior necessidade ainda. Tá vendo esse dinheiro aqui? Não é meu. Eu vou esconder ele aqui, ó, tá aqui escondido, guardado, porque se der errado, eu vou catar e devolver. Tá certo. Não vou sujar meu nome. Caráter, né? Caráter. E 3 meses depois, esse baixo ficou pronto. Eu era peazeiro, eu alugava som, o Raiz Coral foi fazer som lá na minha cidade. Certo. Que é o Rodrigo, pela galera. O Rodrigo já Isso, tá. É. Aí eu fui, montei o som pro Raiz Coral, na época o baixista era o Braguinha. Aí passei por ele assim, aquela correria montando som e tal, e aí eu vi que sobrou pra mim que eu ia pilotar a mesa também. Top. Eu falei, nossa, aquela correria, passar som, tudo, passei por ele, ó, terminei um baixo. Eu fiz um baixo. Ele, como é que é o negócio? Você construiu um baixo? Eu falei, sim. Ele, tá pra você trazer? Eu falei, não, agora eu tô montando som, depois eu trago o baixo. Aí fui tomar banho em casa à noite. Eu lembro do Braguinho usando. Aí trouxe o baixo para ele e ele falou assim para mim, se você levar esse baixo... Não, primeiro ele perguntou, foi você mesmo que fez? Eu não acredito. Ele olhou assim, se você levar esse baixo amanhã em São Paulo, vai ter o lançamento do Raiz Coral. Eu vou tocar esse baixo. Eu falei, beleza. Só que o dono do baixo, o Samuel Trone, ele não tinha tocado no baixo ainda, porque eu tinha acabado de terminar. Liguei para ele e falei, cara, se você me empresta o baixo, ele falou, pô, não pode o cara tocar antes de mim. Ele falou, então faz assim, então você precisa tocar agora. Então ele levou o baixo, entregou para mim umas 5 da manhã, ele levou na minha casa, ele fez o show da noite. Que linda história, hein, cara? Eu não tinha condições de vir para São Paulo. Meu Deus Meu do céu. pai catou o carro e trouxe eu. Meu Deus, Aí Marcão. entreguei pro Braguinha, aí o Braguinha, na época era o Orkut 1, o meu sonho é ter o Orkut 2, né? É a evolução. Nesse dia aí estourou Orkut 1, Orkut 2. Cara, então você tem essa parada com o Braguinha. Eu tenho essa parada. Que legal. E ele é sangue legal, bom, hein? Braguinha, que Ayrton Senna, quando sai da Ayrton Senna e dá a volta no viaduto, quando dá a volta ali, eu lembrei do Braguinha. E até fiz uma oração de gratidão a ele. Falei, eu sou muito grato a esse rapaz. Ele Hoje, levantou ele a marca. Né? E hoje ele virou internacional, aí Top. não teve mais jeito de segurar ele. Mas
né, o sucesso dele, Deus abençoou a carreira dele. Que lindo, cara. Sementes que ele plantou no passado. Exatamente, muito lindo. E aí, com isso, você teve a conexão começou a ter convite dos Estados Unidos para mandar baixo. Eu comecei a fazer, aí dali explodiu, né? Eu fiz o baixo pro Juliano do Ferraz, Bruno Marrone, que gravou fantástico, cantata de Natal. Certo. A Globo vai me abre bem na marca. Eu tive a primeira ideia de colocar a marca ali em cima, que na época ninguém fazia assim. Verdade. Eu coloquei ali, Deus falou ainda pra mim, ó, letra cromada porque vai pra Globo, a Globo não filma headstock, filma só o corpo ali. Na hora que for filmar a mão dele ali, a luz vai bater na marca cromada e vai explodir, vai aparecer. Lindo. Deus colocou 6 meses depois, colocou no Fantástico, com o Bruno Marrone. Muito lindo, muito lindo. Estourou, graças a Deus. E aí começaram a pedir dos Estados Unidos. Agora eu vou contar a história para você desse amigo que teve lá, Flávio, meu amigo pescador. Ele sempre está nos Estados Unidos, passeando com a família. E eu brinquei com ele, falei, cara, você não está fazendo nada aí? Vai ficar 15 dias aí sem fazer nada? Vai numa loja aí, fala dos meus contrabaixos aí. Putz, que legal isso, cara. Ele foi justamente na loja certa. Na loja, encontrou com o Alex. Que loja lá, que é? Do Alex, lá na Flórida. Aí ele chegou, o Alex estava atendendo o último cliente, a loja estava fechando. E aí ele falou, não, alguma coisa. Eu falei, não, eu preciso falar com o dono. Ele falou, o dono é aquele cara ali. Espera aí, ele esperou e tal. Ele falou, o que você quer? Você quer comprar Não, eu queria falar de um amigo meu, de uma marca lá dos Estados Unidos. Do Brasil? Do Brasil e tal, que fabrica contrabaixo. Ele tem uma marca? Eu falei, tem, chama D-Mark. Ele, meu Deus do céu, cara, não vai embora, eu tô terminando de atender o cara, não vai embora que eu preciso falar com você. Aí ele terminou de atender o cara rapidamente, ele falou, cara, essa semana veio um baixista top aqui, pediu se eu conhecia, porque ele sabe que eu sou do Brasil, se eu conhecia essa marca que ele estava querendo esse baixo. Aí, e o cara de uma banda famosa americana. Aí, foi aí que ele pegou e fez a ponte, né? Fez a ponte comigo. Na hora ele fez uma live, ele fez ligação de live comigo. E daí começou a conexão. Manda 2 amostras, manda 2 contrabaixos. Aí mandei 2 contrabaixos, ele pegou esses contrabaixos e levou para um avaliador. E o cara avaliou entre 6 e 8 mil dólares o baixo. Ficou uns 15 dias lá com esse cara, os baixos. Aí voltou e falou, ó, é um baixo desse nível. E aí ele colocou na loja dele. Aí essa história continua com o Frank. E aí vem a história com o Frank. Ele estava contando, né, toda a história da vida dele do zero, que ele trabalhava na rua, limpando rua, até a construção dos baixos. He was telling the story from when he worked at the street as a garbage man. E a conexão com o Alex. And how he started fabricating the bass and making the basses. And also how he connected to Alex. Ah, ok. E aí agora a gente queria saber de você, Frank, começando lá de trás, sobre sua vida, sua história. And I would like to know from you, como você virou músico. Your life, your story, how did you become a musician? Compartilhe isso com a gente, por favor. Share this with us. E seja muito bem-vindo, a gente está muito feliz. Also, you are very welcome. We are very happy. Daqui a pouco a gente vai falar sobre como a gente se conectou. Mas eu queria saber da sua história, da sua vida. Compartilhar com a galera, por favor. Now we're going to be talking how we connected to each other. But for now, we want you to share your story and tell our audience about it. Sure. Okay, well, Cleverson, thank you for inviting me on Thank this you, episode. Obrigado. It's a privilege to be here. Prazer, todo meu. É um prazer estar aqui. I love you, man. Love you, man. Like you said it, we're family. Oh, yeah. Você disse, somos família. Yes. So, well, my name is Frank Bruno. Meu nome é Frank Bruno. And I'm originally from New York. Originalmente eu sou de Nova York. And that's where my music career, my music life or journey rather, started. E aí foi aí que começou a minha jornada musical. I grew up in a musical family. Eu cresci numa família musical. My dad was a trumpet player and piano player. Meu pai, ele tocava trompete e também tocava piano. And as a little kid, I remember I was always by his side.
E como quando criança, eu me lembro que eu estava sempre do lado dele. Even in church, where's Frank? Where's Frank? Mesmo na igreja. Onde está o Frank? Onde está o Frank? Oh, he's over there by the drums. Oh, ele está lá do lado da Yes. bateria. Okay, I feel like every parent who has a son, as a musical family, that's one of the main instruments, the drums they want to play. It's the drums. Eu acredito que a maioria das pessoas que é de uma família musical, né, que tem criança pequena, geralmente a criança ela é atraída pela bateria. Sim, com O primeiro certeza. instrumento que eles Yes. são atraídos. Eu fui atraído por ele também. Eu sei muito bem o que é isso. I know exactly what you were talking about. Exactly. That happened Yes, to me. I'm sure you were like that too. Tenho certeza que você era assim. Okay, so that's where it began, and of course, as a kid, we thinking nothing. It's just innocently just wanting to play our instruments and just have a good time, have fun. E quando criança, a gente não pensa em nada mais a não ser em tocar, aprender o instrumento, tocar o instrumento e se divertir fazendo isso. When you do things long enough, it gets embedded in your system. It gets embedded in your skin. E quando você faz uma determinada coisa por um bom tempo, isso se torna um tanto quanto enxertado. Yeah, em becomes você, a part of enxertado you. na sua pele, né? Se torna parte de você. And so, growing up, music is one thing that I just knew. I just knew that I wanted to do music. E aí, conforme eu fui crescendo, uma das coisas que eu simplesmente sabia que eu queria ser músico, eu queria fazer música. Here's a fun fact about myself. Fator engraçado sobre mim mesmo. A lot of people think I started on the bass guitar. Muita gente pensa que eu comecei tocando baixo, I actually started on piano and drums. mas na verdade yes. eu comecei tocando piano e bateria. But don't ask me to get on drums because I'm not good. Mas não me peça para ir para bateria porque eu não sou bom. No. Forget it. I'm retired on the drums. Eu já me aposentei de bateria. So growing up in a musical family, we grew up going to church, attending church week in, week out. E aí, crescendo numa família musical, crescemos na igreja, participando ali toda semana. Grew up in a Christian family home. Eu cresci num lar cristão. And so that's where pretty much I started developing the ability to play. We was always in service and just wanting to just be up on that stage to play with my peers. E foi aí que eu comecei a tocar. Toda semana eu estava ali, querendo estar ali no palco e comecei a me desenvolver porque eu queria estar ali no palco tocando com os meus companheiros. Then one evening on a revival night in church, E aí, numa noite, num culto de avivamento na igreja, there was a gentleman that walked in and I noticed how everyone started to embrace him. e houve um homem que entrou e eu percebi como todas as pessoas começaram a abraçá-lo. And apparently he was known to be a great musician at the time. E aparentemente ele era conhecido como um grande músico na época. And so this was a time in the service where it was offering time and they called him up to play the bass guitar. Então, isso foi um tempo no culto que ia ser o momento da oferta. E aí eles convidaram esse músico para ir tocar baixo. At this point, during that time, I was maybe 10, 11 years old. Nessa época eu tinha cerca de 10, 11 anos de idade. Yeah. After he played that night, my life was changed. Depois que ele tocou naquela noite, minha vida mudou. I've never seen somebody play a bass guitar like he played it. Eu nunca tinha visto ninguém tocar um baixo da maneira como ele tocou. When they say the phrase, never forget where you come from, Quando eles usam a frase, nunca se esqueça de onde você saiu, that I knew exactly what that meant. That gentleman right there was the reason why I'm a bass player today. e Yes, eu amazing. sabia que era exatamente isso. Aquele rapaz lá, aquele homem, naquele dia, foi a razão pela qual eu quis ser músico. I will never forget that day. Eu nunca me esquecer desse dia. So years later, I'm from New York. Family moved down to Florida, Orlando, Florida. Yes. E aí, anos mais tarde, né, então minha família ela se mudou de Nova York para Orlando, na Flórida. Then I was introduced to even greater musicians just all over. It was just infectious at that point. E eu fui apresentado a grandes músicos por todos os lados, né, era um tanto quanto infeccioso, né, nesse ponto quanto a isso. Now, first, when we started playing music, it was never about
what we can get out of it. It was never about, can we make a paycheck out of it? Can we do it for money? It was always just a passion. It was always for the love. Yeah, primeiro, quando a gente começou a tocar, nunca era na intenção de ser profissional, se eu vou ter um salário disso, eu vou conseguir receber isso. Nunca foi pelo dinheiro, era simplesmente pela a paixão, né, o abraçar a paixão da música. Yes, and so I didn't think that I would make a career out of being a musician. E sim, eu não pensava que eu faria uma carreira como músico. And God just worked it out. This, I want to say now, professionally, I've been playing music for 18 to 20 years. E profissionalmente eu tenho tocado há cerca de 18 para 20 anos. And at this point, I figured out that my instrument, my focus instrument, was the bass guitar. Então foi nesse ponto que eu descobri que o meu instrumento principal, meu foco no instrumento era o baixo. I'm in love with the bass. I'm married to the bass. Like, this is the instrument that I feel connected with. E eu estou apaixonado pelo baixo, sou apaixonado pelo baixo. Eu, me casei com o baixo, eu sinto que esse é o instrumento que eu fui feito para tocar. So all that to say, I have to pay homage to my parents. My father is the reason why I play music today. E eu disse tudo isso para poder dizer, eu tenho que fazer uma homenagem aos meus pais. Lindo. Meus pais são a razão pela qual eu sou músico hoje, que eu toco baixo hoje. Incrível, cara. Okay? Now, as I ease on, and I could just give a little history of the different opportunities that I've had along the years. Eu posso dar um pouco de história sobre as diferentes oportunidades que eu tive ao longo dos anos. I'm primarily a gospel bass player. Eu sou primariamente contrabaixista para música gospel. Not necessarily limited to, but this is home for me. Gospel music is home. Sim. Não necessariamente limitado a, mas a música gospel é Sei. meu lar, é minha Okay. casa, é a minha base. And so God has blessed me immensely to work with artists such as Fred Hammond, Deus me abençoou imensamente de tocar com artistas como Fred Hammond William McDowell, ou William McDowell, Donnie McClurkin, Yeah. Donnie McClurkin, John P. Key. John P. Uau! Commissioned, Commission, Uau! Marvin Sapp. The list goes Marvin on. Sapp, a lista é grande. I think at this point, God has blessed me to work with just about majority of the gospel artists in today's industry. E eu acho que hoje Deus ele me deu a oportunidade de eu tocar com a maioria dos artistas gospel, da indústria gospel da atualidade. Aí, mas entra um fator importante aí. It's a very important factor. that comes in. Como que... Porque, assim, os Estados Unidos tem muitos músicos bons, assim como o Brasil também tem muitos músicos bons. Like the United States has a lot of good musicians, just the way like in Brazil also have great Mas musicians. explica, Absolutely. explica pra mim, por favor, Frank, But tell me, como que você how conseguiu conquistar um lugar de destaque? Porque a gente sabe que é muito difícil isso acontecer. how did you got to this highlight? Because we know that this is a very difficult position to Sure. happen. It's something Sure. difficult to happen. Porque desde o primeiro momento que eu vi você tocar, Because since the first time that I saw a gente you sempre play, viu assim, o Frank tem o lance dele, tem o trabalho dele. E eu já conheci você em 2018, mais ou menos, como um músico gigante já. because like I met you like 2018, and you was just this giant in music. E como foi pra você? How was for you? Qual foi o momento que você sentiu que rolou esse lance? When was the moment that you felt that just like that happened? Okay, that's a good. Thank you. That's a good, very good question. Uma pergunta muito boa. This music journey came with a lot of sacrifices. Essa jornada musical veio com muitos sacrifícios. Yes. Please mark that. Por It favor, comes with a lot of anote. sacrifices. Porque há muitos sacrifícios. Okay. Just like anything, not just music, it could be corporate America, your day job. Como tudo, né? Pode ser o mundo corporativo, o seu trabalho do dia a dia. You work a position and you hope for a chance for promotion.
E você trabalha numa posição e espera por uma possibilidade de promoção. And as a kid growing up doing music, that's what we had to hold on to. We just kept going, pushing and hoping one day that day's going to happen for us. E quando como menino tocando ali, criança tocando, né? Então ficava insistindo na esperança de que um dia acontecesse esse dia da promoção para nós. With that being said, Dito isso, 2006, em 2006, just a regular day, I'm in shorts with this t-shirt. dia comum, tava de bermuda, camiseta. I get a phone call from a friend, Eu recebo uma ligação de um amigo and I do want to shout him out. Shout out to Michael Tony. e eu quero dar um salve para ele, um salve aí para o Marco Tony. Yes. Okay? Michael Tony called me. Aí o Marco Tony me ligou He said, "Hey Frank, what are you doing? You busy?" e disse: "E aí, Frank, o que você está fazendo? Você está ocupado? Man, there's this audition happening in Orlando. Tem uma audição acontecendo aí em Orlando." And I asked him, I said, "What's the audition for?" E aí eu perguntei para ele: "Para que é essa audição?" He said, "Well, I found out that they're auditioning for this Miley Cyrus gig." E aí eu descobri que eles estão fazendo uma audição para Miley Cyrus? Miley Cyrus. Now, if you don't know who Miley Cyrus Para is, quem não sabe quem a Miley Cyrus é, she's a big pop artist, okay? ela é uma grande artista yes. popular. Now, Disney is custom for pretty much molding whoever goes through that organization to extend their career. So Miley Cyrus was an actor. E a Disney, ela tem essa questão de modelar quem entra pela indústria com ela, né? De avançar a carreira. Então, a Miley Cyrus, ela era uma atriz. Same thing they tried to do with Lindsay Lohan Mesma coisa que eles tentaram fazer com a Lindsay Lohan and others, okay? e outros, certo? So Miley Cyrus at the time, she was 13 years old. Na época, a Miley Cyrus tinha cerca de 13 anos de idade, She played in a show called Hannah Montana, que ela tocava, Yes. fazia aquele show I remember. chamado Hannah Montana. okay? So Michael Tony said, "Hey, they're looking for you should audition for the bass position. You should audition. Disney's auditioning right now. You need to come." E ele disse: você tem que fazer a audição para baixista do grupo. A Disney abriu a audição e você tem que ir. Vem agora fazer a audição. At the time, I wasn't dressed appropriate, so I told him, "Hey, do I have time to go home first?" E aí, na época, eu não estava vestido adequadamente. E eu falei para ele: cara, dá tempo de eu ir em casa trocar de roupa? He said, "No, come now. Come, just come. Ele Let's disse, go." Não dá tempo não. Vem assim mesmo. Yes. Simplesmente vem. I said, "Fine, okay. Eu falei: beleza. What's the music?" Qual é a música? I don't know. Well, just come, just come." Eu não sei, mas vem. So I get there, Aí eu chego lá and it's a line of a bunch of musicians. e aí tinha uma fila com um monte de músicos. At least 20 guitar players, Pelo menos Uau. uns 20 guitarristas, 20 to 25 keyboard players, 25 22 tecladistas, bass players, because I counted, 22 baixistas, e eu contei. and about same thing for drummers. E a mesma coisa para os bateristas. They were looking for a 4-piece band. E eles estavam contratando porque eles estavam procurando uma banda de 4 pessoas. Certo. Now, the way the audition was set up, E a maneira como a audição era montada, they would get one individual for each instrument eles pegavam um indivíduo, uma pessoa para cada instrumento, at the same time in one room. no mesmo momento, Uau. numa sala. And in that room, E naquela sala, there's 3 to 4 huge cameras. e aí existiam 3 a 4 grandes câmeras. And it's just a bunch of executives in the room, E aí um monte de executivos lá na sala, and they're looking at you. "Hey, e aí olhando para você. E aí, we want you to introduce yourself. You here to audition for this Miley Cyrus gig?" nós queremos que você se apresente. Você está aqui para fazer uma audição para a gig com a Miley Cyrus. I have to be honest, at the time, my heart was beating because I was very nervous. Eu tenho que ser honesto. No momento, meu coração estava acelerado, porque eu estava muito nervoso. I wasn't prepared. I didn't know the music, Eu nothing. não estava preparado, eu não conhecia a música, nada. So anyway, I did the audition.
Okay? Então, aí eu fui, fiz a audição. Then after that, 2 weeks later, E aí depois disso, 2 semanas depois, about 2.5 weeks later, 2 semanas e meias depois, my phone rings. meu telefone toca. It's from Penbright Entertainment. Era do Penbright Entertainment. Management called and said, "Hey, it's Frank Bruno. E aí o gerente deles me chamou e falou, ei, o Frank Bruno, You auditioned for the Miley Cyrus gig with Disney, right?" você fez a audição para a banda da Miley Cyrus com a Disney, certo? I said, "Yes, sir." Eu disse, sim, senhor. You know, at this point, I'm trying to be professional. So, E aí, sabe, aí nessa hora eu tava assim, tentando... Say- aquele tom Yeah. profissional. say, "Yes, Segura sir. essa voz. Yes, sir. I auditioned." E aí, você vai, sim, senhor. Não, eu fiz a audição. They said, "Well, the team, we discussed it and we think you're fit for the gig. We liked you. We enjoyed you. Amazing. E estava discutindo aqui com a equipe, então a gente gostou de você, gostou bastante do seu som, e a gente acha que você é aquele que é adequado para entrar nessa banda, para fazer Yes. parte da gig. When I got off that phone, Quando eu desliguei a ligação, I sat there for maybe about 10, 15 minutes. eu fiquei sentado ali por 10, 15 minutos. I didn't call or text anyone. Não liguei, nem mandei mensagem para ninguém. I just couldn't believe that this actually happened. Eu não conseguia acreditar que realmente tinha acontecido comigo. But that's how God works, Mas okay? essa é a maneira como Deus trabalha, certo? Because Yes. truth is, it's not that we always know exactly like our paths, the steps that we take. A verdade é que nós não sabemos sempre como vai ser o nosso caminho, quais são os passos a serem tomados. Also, we may not always comprehend and understand how we get whatever it is or get to where we're trying to get to, rather. Frequentemente a gente não sabe como a gente vai conseguir ou chegar onde quer que seja, ou como a gente acaba chegando naquilo que a gente queria. Here it is, someone that was just in shorts, t-shirt. I looked like a bum. E lá estava eu, tipo, de short, de bermuda, de camiseta, parecendo um andarilho, um vagabundo. You just never know when it's going to happen. Você nunca sabe. You just never know, Yes. right? Nunca sabe. And so that opportunity opened up so many doors. Aquela oportunidade abriu tantas portas. This happened in 2006. Isso aconteceu em 2006. I was only 19 years old, Na época eu tinha 19 anos de idade. Wow. okay? So all that to say, I've been playing music for a long time, but there's points in my life where I'm still thinking about it now, and I'm shocked that God has blessed me to be able to have these opportunities. E então, eu, com esses 19 anos de idade que eu fui tendo essas oportunidades, até hoje eu fico pensando nessas grandes oportunidades que eu tive ao longo dessa Yes. estrada, e como Deus abriu essas oportunidades e me fez chegar nessas lugares. So with this music journey, sometimes we just may spend years and years just applying this music ability, playing and doing what we love to do. E às vezes a gente vai nessa habilidade musical de aplicando aquilo que aprendemos e desenvolvendo, né, as habilidades, né, aplicando naquilo que a gente foi chamado para fazer. You just have to be hopeful. Você tem que estar esperançoso, You have to keep going. continuar pressionando, seguindo. That's why I could appreciate you, because Por isso que eu consigo apreciar você. porque talking to you, you shared your story você about compartilhou a sua história, how you just kept going at it. You just kept you never gave up. da maneira que você nunca desistiu. Even if you persistia wanted to. fazendo, mesmo quando queria. You know, I know there's times that stuff is downloaded into our minds, but we have to remain steadfast, and we have to, if we love it that much, we'll keep it going. We'll keep Eu it sei que going. existem aquelas vezes que essas coisas são feitas como que um download na nossa mente, de parar, mas a gente precisa ser fiel, né? A gente precisa ser persistente e continuar prosseguindo até chegar. So I'm sure people are asking or wondering, the question is, well, what exactly did you do to get the Miley Cyrus gig? What did you do? Eu sei que talvez vocês estão aí pensando o que exatamente você fez diferente que
para conseguir a vaga ali na gig com a Miley Cyrus? O que é que você fez? Here's my answer to that. A minha resposta para isso? Nothing. Nada. That was all God. Tudo foi Deus. Like the opportunity. And it's very true. What's for you, what God has for you, it's for you. E isso é uma verdade. Aquilo que Deus tem para você, é para você. It's not that I was overqualified Não é que eu era superiormente qualificado. or that I'm the best musician. Ou que eu era o melhor músico. It had nothing to do with that. Teve nada a ver com isso. Because truth, if I'm completely honest, Porque se eu for completamente honesto, during that audition, I barely did anything. porque durante aquela audição, eu basicamente não fiz quase nada. What they kept telling me was, "You sound great on that bass." E o que eles ficavam me dizendo é, você soou muito bom naquele baixo. So I say this. E eu digo isso, It's just like in the Bible. It says, "Prepare for rain." é como a gente aprende pela Bíblia, né? Se prepare para a chuva. Okay? You just never know when it's going to happen. Porque você nunca sabe quando é que vai acontecer. One investment can set you up. Investimento pode te preparar. The investment my dad put in me when I was a kid, O investimento que meu pai colocou em mim quando eu era criança, this is all happening. He gets to see all this happen because of an investment that he made in my life. ele consegue ver tudo isso se desenvolvendo, tudo isso acontecendo por causa do investimento que ele fez lá atrás na minha vida. And I feel like that's just how this works. There's no cheat code. There's no special secret. E eu creio que é como isso funciona. Não existe um segredo especial, não existe um hack para fazer. Yeah, let's just be honest. There's too many factors Vamos ser that honestos, plays into this. existem muitos fatores Wow, que tomam, amazing. Tomam parte, né, que fazem parte de todo esse desenvolver. Because I mean, it's not that you can't play for a lot of these big artists, Cleverson. Não é que você não pode tocar para esses grandes nomes, Cleverson. You just may not necessarily be in that circle, Você pode não necessariamente estar naquele círculo, or just that right person hadn't come across you yet. ou simplesmente porque a pessoa certa ainda não cruzou o caminho contigo. It doesn't take away from the musician you are, E isso não diminui nada o grande músico que você é. because that's killing a lot of musicians in this generation. Porque nessa geração é isso que está matando muito músico. Exactly. You know, so again, that Miley Cyrus opportunity happened in 2006. E como eu disse, mais uma vez, né, aquela oportunidade com a Miley Cyrus aconteceu em 2006, We're in 2024 now. nós estamos agora em 2024. I don't play for Miley Cyrus right now, Agora, eu não toco para a Miley Cyrus mais, but that's history for me. mas isso faz parte da minha história. Yes. Okay? And I'm forever grateful for the opportunity. E eu sou para sempre grato pela oportunidade. Amazing. Eu fico muito impressionado And I'm very impressed. com o tanto que você valoriza as suas raízes. The way that you value your roots. E eu amo você tocando, I love to see you playing, mas suas histórias também são maravilhosas. but your stories also are so wonderful. E é incrível ver o quanto isso está vivo dentro de você. And it's incredible to see how this is alive inside of you. E eu acredito que a gente está num momento agora, Frank, And I believe that we are now in a moment que os mais jovens, that Eles- the youngest, eles estão sempre querendo ver a gente tocar, e isso é muito bom. they always want to see us play, and that's very good. Mas Sure, que Deus está sure. levantando nós músicos para compartilhar das histórias com essa galera. But God is also raising up us as musicians to share the stories with this group. Porque eu vejo todos os dias músicos incríveis, Because I see every day great musicians muito decepcionados por conta dessa questão do trabalho. very disappointed because of this question of the work. Que hoje Sure. as coisas são todas muito rápidas. Because nowadays the things are very fast. E quando você fala sobre investir tempo, And when you talk about investing time, ontem no evento você falou sobre madrugada acordado estudando. yesterday at the event you said about going sleepless nights studying. Oh, Eu lembrei claramente de uma vez que um professor me passou 8 grooves. And I recalled clearly one
one day one teacher, he gave me 8 grooves. E eu não tinha dinheiro para pegar outra aula com ele. Era só aquele dinheiro que eu tinha para pegar aquela aula. And I did not have money to have another class with him. Sure. I just have the money for that one class. E eu falei, eu tenho que fazer o máximo com essa aula. And I said, I gotta do the most with that class. E eu, dos 8 grooves, eu From fiz the 8 grooves, 64 grooves naquela madrugada, I did 64 grooves in that night. fazendo combinações. I was just making combinations of the grooves. E eu falei pro meu pai de manhã, meu pai saindo para trabalhar, falei, pai, In the morning, I told my dad, when Eu he was fiz- to work, eu fiz 64 combinações de groove. he said, I did 64 combinations of the groove. Meu pai falou, não tô entendendo absolutamente nada do que você tá falando. And my father said, I'm not understanding a thing of what you're saying. Mas tá lindo, continua aí. But that's beautiful. Keep on doing it. E eu queria, Frank, agora aqui a gente tem duas histórias. I would like now we have 2 stories. A história de um gari que virou um artesão incrível, luthier incrível, The story of a trashman that became a great luthier, Yes. e a história de um músico que começou do zero and the story of a musician that started from zero e conquistou os Estados Unidos inteiro, and conquered the whole United States, a Europa, Europe, o mundo. and the world. E eu queria agora, para And você I'd que está aqui like nesse podcast, eu falei que você ia ser tocado com essa história. And I told for you that is in the podcast that you would be touched by this story. Eu queria que você, I would like for you. agora a gente vai fazer o link de como a história dos dois se cruzou. We're gonna see how the story of both of you connected. Sure. Eu em 2006 Me in 2006, conheci o Marcão I met Marco, e o Marcos ele precisava de enviar um baixo para Portugal and he needed to send a bass to Portugal. e eu fui para Portugal em 2008 And I was going to Portugal in 2008, e levei o baixo para ele. and I took the bass for him. Pegamos uma amizade maravilhosa And we have a wonderful friendship from there. e com isso a gente sempre ficou conectado. And with that, were always connected. Só que a vida da gente, a correria e tal, às vezes acaba ficando um pouco afastado, mas a conexão continua. Yeah, but like, life happens and we may be apart, but the connection is still there. Absolutely. E o Frank eu conheci em 2018, mais ou menos, And na Frankie, internet. I've met in the internet around 2018. Maravilhoso, tocando pra caramba. It was wonderful, playing a lot. Yes. E eu queria que você contasse pra gente, Frank, por favor, I would like for you to tell us, Frank, como foi que você conheceu a Demark? how did you came to know Demark? Tudo bem? Tudo bem? Eu ensinei isso pra ele, hein? Yes. I'm learning Portuguese, y'all. Eu tô aprendendo português, pessoal. Very easy. Muito simples. In Orlando, this is 2019. Isso foi 2019. Okay. I met, at my current church right now, my guitar player, his name is Joey. Na minha atual igreja hoje, o guitarrista, o nome dele é Joey. He introduced me to a music store called Sound for Less. E ele me apresentou a uma loja de música chamada Sound for Less. And Sound for Less, they carried some cool exotic instruments. E aí a Sound for Less, ela tem alguns instrumentos legais, bem exóticos. So I saw some Lakeland basses, PRS guitars. E aí eu vi alguns baixos da Lakeland. Lace, da guitarra da PRS. And then we saw Demark. E aí então eu vi a Demark. Saw this beautiful bass Eu vi on the esse wall. Baixo lindo assim na parede. Had this nice look to it. It looked like a Federa bass. Yes. Essa característica, Aspecto, né? esse aspecto bonito nele, parecia muito com o baixo da Fodera. So Alex came running out. Hey, how you doing? You want to try a bass? E aí o Alex, ele saiu de lá de dentro e falou, como é que você tá? Você quer experimentar um baixo? I said, Eu disse, that one. aquele ali.
It was the D-Mark Omega series. Era o baixo D-Mark Omega, a série Omega. Alex says 1 minute. Alex disse, I'll bring it minuto, down for you. Eu vou baixar ele para você. He gave me the bass. I plug it in. Ele me deu o baixo, eu pluguei, Started playing. comecei a tocar. I might have stayed there for 30 minutes. Eu devo ter ficado ali uns 30 minutos. And I just couldn't leave it alone. The bass was amazing. Eu não conseguia largar, o baixo era incrível. Uau. I loved the bass. Amei aquele baixo. Alex didn't know what to say or do at the time. O Alex não sabia o que dizer ou fazer na hora. Alex said, "Oh my God, Eu disse, meu Deus, incredible! You sound amazing." você tem uma sonoridade incrível. Wait, I need to call somebody. Ele disse, espera aí, eu preciso chamar para alguém. So then, next thing you know, he goes back into the office. E aí, então, a próxima coisa, ele volta lá para o escritório. It was about 5 minutes or so. Cerca de uns 5 minutos. He mais ou walks menos. back out and E aí says, ele volta e diz, "Frank, Frank, I'm going to give you this bass." eu vou te dar esse baixo. Uau. I lost it. Me acabei, me perdi. So, but of course, I don't like to just move quick. E eu não gosto de me mover rapidamente. And so I still had some stuff to consider. E ainda tinha algumas coisas que eu precisava considerar. And a musician in my stature, in my seat, kind of understand the specifics when it comes to that. Músico do meu calibre, Yeah. né, no lugar em que eu estou, né, ele entende exatamente algumas coisas específicas que você precisa considerar quando chega em situações como essa. So although I love the D-Mark bass, the D-Mark Omega series, Entendeu? Embora eu amei a série Omega da D-Mark, I still had to consider some things. But nonetheless, that bass went home with me. e eu ainda precisava considerar algumas coisas, mas nem por isso. Aquele baixo ele foi para casa comigo. This happened in 2019. Isso aconteceu em 2019. And here we are in E 2024 aqui estamos nós em 2024, in Brazil no Brasil, Uau. because of you guys. por causa de vocês dois. Oh. Marcos from D-Mark, Mark da D-Mark Cleverson. e o Cleber. Uau. I'm sure we'll get to the details with all of that, but Eu sei que a gente vai chegar nos detalhes de tudo isso, mas it brings me joy traz uma grande alegria that even since 2019, de que desde 2019 you guys still considered me. vocês ainda me consideraram. I feel like at this point we're family. Eu sinto que nesse ponto a gente é família. Yes, amazing. Wow. I have to Yes. say thank you, obrigado. Oh, You know? Frank, para mim é So- muito especial. So that's pretty much how we connected. That's how this whole D-Mark journey started. E assim é bem como começou essa jornada com a D-Mark. Incrível. Bom, eu vi ele tocando com o Demark em algum vídeo. Incrível, eu vi ele tocando. Falei, pô, que legal, o baixo do Marcão. Já lembrei do nossos contrabando levando baixo pra fora. And I said, oh, that's nice. I remember, like, Baixo when incrível. they were Yes. Falei, bass. Yes. Poxa, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou na igreja, eu vou em janeiro, eu vou para Orlando, de férias com a família, In January, I go in vacation with my family. e eu vou lá na igreja do Frank. O Frank já tinha, a gente se falou por mensagem e tal. And I go at Frank's church. We have to talk over Sure. message. E aí eu fui na igreja do Frank, vi ele tocando, foi maravilhoso. And then I went to Frank's church, saw him playing. It was wonderful. E a gente ficou de marcar um café. And we said that we'd schedule for some coffee time. E aí nesse café, tal, foi muito legal, a gente conversou, demos muita risada. And that coffee was very nice. We laugh a lot. Sure. E aí o Frank, eu falei pra ele, Frank, você já foi pro Brasil? And then I asked him, have you ever gone to Brazil? O Frank falou, não, eu adoraria ir pro Brasil. He said, no, I would love to go to Brazil. E eu sou uma pessoa que eu sou muito sonhadora. I am a person that a great dreamer. Oh, Mas eu acredito absolutely. que o sonho tem que andar junto com a ação. But I believe that the dream gotta walk alongside the action. Eu sou Yes. muito maluco, sou casado com uma pessoa muito maluca. I'm very crazy and I'm married to a crazy woman. Porque eu sei que eu tenho só uma vida. Because I know that I have just one life. Eu tenho 39 anos. And I have 39 years. Yeah. Eu já 39 fiz years. um monte de coisa. And I already did a lot of things.
E eu tô sempre fazendo coisas novas, And I'm sempre always coisas getting involved in diferentes. new things, doing Porque a gente tem different uma things. vida só. Because we just have one life to live. Programar uma Exactly. turnê Absolutely. para daqui 5 anos é muita coisa para mim. To program like a tour like 5 years in a row, that's too much for me. Então, quando a gente conversou, So when we talked, eu falei, vou ligar para uma pessoa que vai possibilitar isso acontecer. I said, I'm gonna call a person that will make that happen. E eu ligo pro Marcão. And then I called Marcos. Falei, Marcos, And I said, Marcos, peguei o celular, falei, Marcos, eu tô aqui com um amigo I said, I'm here with a friend, que é o Frank e a gente vai fazer uma turnê no Brasil com a Demarque. which is Frank, that we're gonna do a tour in Brazil with the D-Mark. E agora eu queria que o Marcão aqui rapidamente contasse pra gente, no dia que eu te liguei, o que tinha acontecido. And I want Marcos to tell us what happened on the day that I've called him. Yes. Nesse momento, eu estava trabalhando na minha bancada. Vai traduzir para ele? Yes. Yeah, at that time, I was working at my office, at my Sure. shop. Em momento de oração, falando com Deus, a gente que é empresário, At the time of prayer, we that are business person, a gente fica preocupado com as vendas we are always concerned about sales. e o lojista, o Alex, né, And then Alex, the dealer there, Of course. me sugeriu que eu precisava fazer trabalhos com músico americano, trabalhos para os Estados Unidos, né, em inglês. And he suggested to me that we should do a work in the United States in English for the American musicians. Yes. Então, nesse momento, eu comecei a pedir a Deus, a orar. At that time, I started to pray to God and ask Him. Eu falei, pensando comigo ali, em espírito de oração e montando contrabaixo. As I was praying, and I was also talking to myself and setting up some bass. Sure. Eu pedi a Deus, eu preciso falar com o Cleverson para ver se ele conhece o Frank. Se o Frank aceita tocar com o Cleverson, que eu sou amigo do Frank e amigo do Cleverson. Eu preciso fazer essa junção. And I said, like, I asked God, I need to talk to Cleverson to see if he would be willing to play with Frank and see if he knows Frank. Wow. And I need to talk to Frank to see if he wants to Sure. play with Cleverson, Right. because I am friends with Frank and I'm friends with Cleverson, so we need to connect them. Sure. Eu não sabia que eles eram amigos. I did not know that they were friends. Nesse momento, eu tirei a oração do pensamento e comecei a falar com meu filho que estava na sala ao lado. And that time, I took the prayer from my thoughts and I started talking to my son that was on the office next door. Yes. Eu disse a ele, você sabia que eu sou amigo do Cleverson? And I told him, hey, do you know that I'm friends with Cleverson? Lembra eu que eu preciso entrar em contato com ele para falar com o Frank para fazer uma turnê aqui no Brasil. And remind me to get in touch with Cleverson to talk to Frank and for us to do a tour here in Brazil. Wow. Nesse momento, At that time, toco o telefone vídeo. came in a video call. Eu olho é o Cleverson. I look at the phone E aí eu começo a gritar para o Matheus, and I meu start filho. shouting Eu to lembro. my son, Yeah. Matheus. Olha, cara, o Cleverson está me ligando. Né? Uau, O Cleverson está God's me ligando. faithful. Cleverson's Yeah. calling me. Aí quando eu clico e começa, e aí, como é que está? And then when I answered, and I said, "Hey, so man, how's it going?" O Cleverson fala assim para mim, Clever olha quem está aqui do meu lado. tells me, "Look who is next to me." Yeah. Eu comecei a gritar na hora. And I started shouting at the time. Eu estava orando agora. Verdade, Fiz verdade. isso agora. Verdade. I was praying Wow. about that Yes. right now. I was asking God exactly for that. Cara, que louco. Hoje Cara. estamos aqui. And today, here we are. Sabe o que eu entendo, Cleverson? Know what I understand? What's special about this, O que foi especial a respeito disso, I connected with D-Mark in 2019. eu me conectei com a Demark em 2019.
here we are, what, 5 years later? Nós estamos aqui há 5 anos depois. Isso, foi 5 anos. And it circles back again. E aí o círculo se fecha. Yes. Isso para mim é incrível. Ó, And that's for me is incredible. Deus falava comigo, God was talking to me. calma, vai Fique chegar a hora certa. The right time will come. E eu coloquei a oração do pensamento em voz para o Mateus. And I put my prayer from my thoughts, I voiced it to Mateo. Para ele ser testemunha hoje. And today he can be a testimony, a witness of Amen. what Wow, happened. that's incredible. Isso é incrível. Wow. Cara, para mim isso é maravilhoso, porque For me, that's wonderful. eu podia ter ligado, sei lá, para outra pessoa naquele dia. Called for another person that E foi a conexão de Deus mesmo. E eu sou uma pessoa que acredito was God muito connected. nisso, né? Tem pessoas que assistem aqui meu podcast, I truly believe that. There are some talvez people não that sabem do que a gente está falando, mas assim, maybe don't understand what we're talking about. Deus responde nossas orações But God answered prayers, e Deus conhece o profundo no nosso sentimento, do nosso coração e do nosso desejo. and He knows the deepest of our feelings, the deepest of our desires, Sure. and our. E o que eu fiquei mais impressionado com tudo isso não é que simplesmente o Frank veio para o Brasil And what was impressive more about that was not that only Frank has come to Brazil tocar, desligar o baixo e ir embora para o hotel. to play, Sure. unplug the bass, go back to the hotel. O Frank veio para o Brasil He came to Brazil para abençoar a vida das to pessoas. bless people's lives. Sure. Então, a conexão desde o zero, ela foi feita com o Marcão, tanto a oração do Marcão, quanto a minha, de fazer o som que eu amo, quanto com o Frank. Todo mundo está no mesmo sentimento. And God did all the connection with Marcos and answering his prayer and my desires for me to do the kind of sound that I love and Frank's desires to come to Brazil to connect. He circle around and connect E everything. foram 4 eventos em São Paulo incríveis. With 4 incredible, amazing encounters here in Sao Paulo. Quero agradecer também um amigo que possibilitou termos 3 shows a mais, And I also want to be thankful to a friend that made possible for us to have 2 extra concerts, que foi o Doninha, which was Doninha. que é um amigo já de muitos anos também, It's another long-time friend. e que possibilitou de fazer os outros shows. Então, a dificuldade que o Doninha tinha era de ter os teatros liberados na mesma data que ele ia estar aqui. And the difficulty that Doninha had was to have the theaters opened with the free dates during the time that you would be here. So the open dates for the time that you would be here. Porque os teatros já têm uma programação muito cheia. Because all the theaters, they already have a very long Sure. list of events. Mas Deus é tão maravilhoso But God is so good que conseguimos fazer as datas na mesma semana. that we were able to put the dates exactly on the same week. E esse podcast aqui é para celebrar essa nossa primeira turnê. And this podcast is for us to celebrate this first tour. Recebi mensagens desesperadas de pessoas do Rio de Janeiro, And I received some message from people from Rio that they are desperate, e de vários outros lugares do Brasil. and many other places from Brazil. Então eu acredito que isso aqui é uma intro. So I believe that this series of tour was just the intro. Absolutely. Yes. We're just getting started. E na próxima já vai estar um bus. Ele vai chegar no aeroporto de Guarulhos, já vai ter um bus esperando ele. Next one, you're gonna get to the airport in Guarulhos. You're gonna have a bus waiting, E nós vamos viajar ao Brasil fazendo esse projeto. and we'll be traveling Brazil doing this project. E um detalhe extremamente importante And a very important detail é que 2025, is that in 2025, a galera já fica ligada para a gente anunciar as datas for the people just to be alert of, da Ok. turnê Demark no Brasil of the DMARC tour in Brazil e no Japão. and in Japan. Yes. E eu acredito que isso vai continuar sendo uma bênção. I believe that that's going to keep on being a
blessing. Te agradeço por esses dias maravilhosos juntos. I'm very thankful for these wonderful days that we are together. Aprendi muito com você. I learned a lot from you, Eu e minha família e todo mundo me and my family, and everybody. fomos muito abençoados. Então, de coração, Blessed muito a lot. obrigado. We are very thankful from the bottom of our hearts. Thank you. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Wow. Wow, thank you. Agradecer ao Marcos também, Also, I want to appreciate Marcos. que é um amigo, uma pessoa de um coração e de uma família muito linda e abençoada. Great friend with a beautiful family and heart. E fico muito orgulhoso de ver tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida. I'm very proud to see what God is doing. Parabéns de coração. Amen. Hoje cedo, tomando café, pensei nisso, vim dirigindo, pensando nisso. Por isso que eu cheguei no Braguinha, pensei nisso. Agradecimento. Quero agradecer ao Luiz Rosa, que preparou São José dos Campos. A Sim, Igreja da Cidade, Igreja da Cidade que foi maravilhoso. que cedeu o espaço. Ao Guilherme Augusto, à Jéssica Augusto, ao pastor Muito Tiago. Muito obrigado. E em breve estaremos aí com mais uma turnê. Fiquem ligados. Eu quero agradecer aqui de coração a todos vocês que ouviram aqui, que participaram desse podcast especial. Espero que todos vocês tenham sido abençoados aí do mesmo jeito que a gente foi abençoado aqui. De coração, fiquem ligados, tá bom? Nessa nossa segunda temporada de podcasts e que todos vocês sejam abençoados. Tamo junto. Até o próximo Podcleves. Valeu! Muito obrigado a todos vocês que ficaram até agora aqui nesse vídeo especial do podcast. Lembrando você, todos esses episódios são patrocinados pelo Centro Universitário Verso. Se você ainda não conhece, é bem simples. Só você clicar aqui nesse QR Code que está aparecendo em algum lugar aqui da tela para você conhecer. Eu tenho certeza que vai te ajudar demais. E te lembrando, se você puder comentar, compartilhar, curtir esse vídeo, vai ser muito positivo, que vai entregar ele para mais pessoas. Muito obrigado, tamo junto, até a próxima. Valeu!